Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane, de Língua Portuguesa, e quero relembrá-los de que para que vocês tenham a presença garantida, acessem o Classroom e cliquem lá no primeiro link, fazendo atividade, vocês vão então garantir lá a presença de vocês, ok? Na aula de hoje, nós vamos abordar questões sobre a concordância com o sujeito simples. Então, nós vamos fazer leituras de diferentes gêneros, né, para compreender a concordância do sujeito simples e algumas especificidades. E ninguém melhor, né, do que o nosso amigo já de tirinhas, o Armandinho. Então, para a gente analisar aqui. Então, olhem só. Está lá o Armandinho e a amiguinha dele conversando e ela diz, né? Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Muros não. Podemos construir pontes, né? Então o Armandinho vai lá e corrige a amiguinha dele. No último quadrinho, quem que pode construir pontes? Explique. Então, com base aí na fala dos personagens, quem pode construir pontes? E explique como que você chegou, né, a essa conclusão. Fácil, pessoal? Não vale dizer que é o Armandinho, né? Então, se você verificou que é o nós, né, a palavra nós aí, você está certo. E como que você chegou a essa conclusão? Então, a partir de que outra palavra você chegou à conclusão de que a resposta é o nós? Escrevam aí no caderno de vocês, então. Vamos lá, então? Então, provavelmente você observou a desinência do verbo poder, né? Podemos. Às vezes vocês poderiam pensar assim, mas a pergunta é meio óbvia, mas a gente faz essa pergunta para que fique bem claro para vocês essa questão da concordância, né? De você observar a desinência verbal, o final do verbo, e aí relacionar com a questão do sujeito que às vezes não está explícito na frase, certo? Como é o caso ali, né? Então, olha lá, nós podemos construir pontes, ó, a desinência mos, ela está relacionada com o pronome nós.
O verbo, então, concorda com o núcleo em número e pessoa. Só para a gente relembrar um pouquinho, pessoal, o que é mesmo o núcleo, né? Por que núcleo? Porque quando eu tenho um verbo formado de mais do que uma palavra, né, eu tenho que achar qual é a palavra mais importante daquela, entre todas aquelas. Então, por exemplo, se eu digo assim, a professora Cristiane deu aula hoje sobre concordância verbal. Quem é o sujeito? A professora Cristiane. Eu tenho 3 palavras, né? Dessas 3, qual é a palavra mais importante? Então, professora, né? E o a e o Cristiane não é que não sejam importantes, eles fazem parte do sujeito, mas não são núcleo, beleza? Então, isso é só para a gente relembrar um pouquinho. Então, outra tirinha ali, também do Armandinho. A gente procura por boas notícias, mas não é fácil encontrar. E se nós, então, fizéssemos boas notícias? Então, a gente procura por boas notícias. E se nós fizermos as boas notícias? O que vocês têm que perceber aqui? Nós temos lá as 3 pessoas do singular, né? Eu, tu e ele. E temos as 3 do plural, nós, vós e ele, certo? Quando eu falo a gente, eu não estou falando em mais do que uma pessoa? Sim, então não é plural. Se nós pensarmos na palavra, a palavra está no singular, certo? Mesmo que o sentido seja de plural. Agora, quando nós usamos o nós mesmo, né, que é mais formal do que o agente, aí então, o que a gente faz? Nós vamos concordar com esse nós no plural, beleza? O agente pode usar? Pode, em situações mais informais, né? Então, nós vamos usar sim. Lembrando que agente tudo junto é outra coisa, né? Então, aqui é uma questão de ortografia também, então prestar atenção nessas questões. A regra geral de concordância verbal é que o verbo deve concordar com o sujeito em número, então número para a língua portuguesa significa singular e plural, e em pessoa, então sempre primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Então a gente sempre vai falar lá, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do plural, enfim. Mas como o uso da língua é muito amplo, existem algumas regras específicas. Esse é o caso da concordância em orações em que há expressões partitivas. O que é uma expressão partitiva? Por exemplo, a maioria, a minoria, grande parte de, mais da metade de e assim por diante. Por quê, pessoal? Porque é óbvio que a regra geral é simples demais para uma segunda série, né? Então, a regra que eu tinha falado até o slide anterior, vocês já sabem há muito tempo, né? Ninguém tem dúvida sobre isso, né? Eu espero, né? Imagino que não. Então, desculpem, agora a gente vai começar a ver esses outros tipos, né? Essas outras regrinhas. Olhem lá então a tirinha do Garfield. A maioria dos gatos não toma sorvete, né? E o Garfield lá felizão da vida com o sorvetinho na mão, né? Aí ele pensa, né? Tudo bem, sobra mais para mim, né? Ótimo que você não toma, ótimo que você não gosta, o Garfield é guloso pra caramba, né? Sobra mais para mim. Então, veja, no primeiro quadrinho, a mulher fala para ele, né? A maioria dos gatos não toma. Veja, a maioria dos gatos. Então, eu tenho uma palavra que está no singular e uma palavra que está no plural. E aí, o verbo foi usado no singular. Será que está certo? Ou será que não? De repente, ela falou, então na fala está certo, né? Não sei. Por que o verbo está no singular e não no plural? Então, aqui vocês vão dizer se vocês acham que está certo, por que está certo, se está errado, por que está errado. Vamos lá.
Vamos lá então, pessoal. Será que a personagem usou de uma forma coloquial e está errado, ou será que não? Então, olhem só. Quando o sujeito é representado por expressões partitivas, né? Então, parte de alguma coisa, representadas por a maioria de, a maior parte de, a metade de, uma porção de, entre outras possibilidades, o verbo tanto pode concordar com o núcleo dessas expressões, quanto com o substantivo que as segue. Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, a maioria dos gatos. Então, não está errado, né? É uma forma certa de falar, mas se ela também estivesse colocado no plural, também estaria certo. Então, tá tudo certo, né? Está tudo certo. Agora eu quero que vocês analisem outra questão, né? Qual é o humor dessa tirinha? Gente, só lembrando que quando eu falo em humor de uma tirinha ou de uma charge, não é uma piada, porque muita gente, às vezes, nós ouvimos em sala de aula o aluno falando assim, professor, eu não achei graça nenhuma. Não é graça no sentido de fazer você dar muita risada, não é isso. Qual é a situação que quebra a expectativa, né? Aquilo que se torna engraçadinho, né? Porque ele mudou ali o curso da informação, daquilo que você imaginava que ele fosse falar, certo? Então, qual é o humor da tira, tendo em vista que o humor em tirinha, então, é algo que vai fugir do prumo, né? Foge da nossa linha normal ali de raciocínio ou de comportamento. Pensem um pouquinho então e nós já voltamos.
Vamos lá então, pessoal? O humor está presente nos 2 últimos quadrinhos quando há uma quebra de expectativa por parte do Garfield ao dizer tudo bem e sobra mais para mim, né? Vocês percebem que ele nem disse, na verdade ele pensou, né? Porque ele achou que ele ia levar uma bronca, né? Mas a maioria dos gatos não toma sorvete, né? Como que você está com sorvete se você é um gato? E ele pensa, ai que bom que a maioria não toma, sobra mais para mim, né? Então essa é a quebra de expectativa, por isso que ficou engraçadinha a tira, nesse sentido, certo? Outra tirinha então agora, olha lá. Que é isso? Perguntou o Calvin, né? E aí o amiguinho falou, um boneco de neve genérico. Eu costumava fazer bonecos de neve originais, mas dá muito trabalho, leva muito tempo. Daí pensei, cara, isso é loucura. Agora produzo em massa as imitações baratas, que já são do gosto popular. Não leva tempo nem dinheiro e a maioria das pessoas não liga para a diferença mesmo. Tão desdenhoso, mas tão prático. E para que serve a originalidade se você não pode produzir em massa? Então aqui tem uma certa crítica, né? O que será que ele está criticando? Copie da tirinha um exemplo de concordância partitiva e explique a concordância. Eu não vou dizer agora, desta vez, em qual quadrinho, né, existe aí, então, essa resposta. Vocês vão ter que procurar e aí vão escrever no caderno de vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá.
Então, galerinha, vamos à resposta. E a maioria das pessoas não liga para a diferença mesmo. Então, essa foi a fala que tem aí a expressão partitiva, né? Maioria no singular, pessoas no plural, e aí eu não sei como é que eu faço essa concordância, né? Então, neste caso, o personagem resolveu usar no singular mesmo, concordando com maioria. Então, tá tudo certo, a concordância se dá pela expressão partitiva, a maioria não liga, né? Eu estava falando também sobre a questão da semântica, né? O que ele estava criticando? Vocês conseguiram perceber que há uma crítica ali na tirinha? Perceberam que quando ele fala lá sobre as imitações, ele critica, né, a população que de repente usa as imitações e não se preocupa tanto ali com a originalidade, certo? Então, vamos lá. Um trechinho, leia lá essa afirmação. Até 50% dos alimentos vai para o lixo, diz ONU. Então, é um trecho lá retirado de um texto maior, né? Mas o que importa para nós é esse vai para o lixo. Se eu estou falando em alimentos, não sei se está certo isso. Será? Será que não teria que ser vão para o lixo, porque eu estou falando em alimentos, né? Então, opa. O que você acha? Você acha que a concordância está correta ou não? E vai explicar por quê. Então, da mesma forma como vocês fizeram anteriormente. Vamos lá.
Pessoal, então será que é a mesma regra, né? As duas regrinhas, elas são iguais ou não? Vamos ver? Então, olhem só, aqui eu tenho um coletivo, né? Lembram dos substantivos coletivos, quando eu uso boiada, por exemplo, para me referir a vários bois, né? Eu uso matilha. Então, o que acontece quando eu tenho um coletivo, né? Como que eu uso esse coletivo com o verbo? Quando acontecer isso, o verbo deve flexionar no singular. Por quê? Porque o coletivo é um vocábulo no singular. Agora, atenção, se por exemplo, você estiver falando assim, ó, as colmeias, porque eu tenho colmeias diferentes, óbvio que daí a palavra já está no plural, então eu vou usar o verbo no plural, ok? Mas se não, por mais que você pense assim, puxa vida, mas eu estou falando sobre alimentos e alimentos está no plural, né? Não, pense sempre que você está falando sobre um coletivo, né? Então, aqui vai ser até 50%, ok? Então, você vai concordar ali com este coletivo. No entanto, se esse coletivo vier especificado, o verbo pode ser flexionado no plural. Como assim especificado? Não é o exemplo que eu dei das colmeias, certo? Aqui ele não estava especificado. Por exemplo, se eu disser a multidão de torcedores ultrapassaram o limite, eu poderia não colocar de torcedores, concordam comigo? Por quê? Porque se é multidão, eu já estou falando sobre muitas pessoas. Se eu não especificar que eu estou falando sobre torcedores do meu time, né, por exemplo, então eu estou falando sobre multidão no geral, eu vou deixar no singular. Se eu especificar, eu tenho a possibilidade de colocar no plural, então, concordando com esse especificador. Beleza? Olhem só, pessoal, eu tenho o livro do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vocês já leram, né? Com certeza, imagina se vocês não conhecem essa história tão famosa. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma criação de Machado de Assis. Esse está em negrito aqui para chamar a atenção, né? Em termos de concordância, será que a afirmação está escrita corretamente? Será que esse não teria que ser são, né? Houve um erro aí? Pensem um pouquinho, pessoal. O que vocês acham disso? E expliquem por quê. Não é para colocar somente está correto ou está errado, né? Por quê?
Então vamos ver, pessoal, que regra é essa, né? O que acontece aqui? Quando eu digo Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma criação, eu não errei, né? A frase está sim correta. O que acontece? A regra diz que, diante de nomes de obras no plural, seguido do verbo ser, o verbo, né, então este, permanece no singular, contanto que o predicativo, lembram que eu tenho então, se eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o que depois dele? Predicativo, né, predicativo do sujeito. Então, se esse predicativo também estiver no singular, então olha só, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o sujeito, é o verbo de ligação. O que ele é? É uma criação. Então, o predicativo, uma criação, está no singular. Ah, então tudo bem, eu posso sim deixar, eu devo deixar, aliás, né, o verbo no singular. Então, essa já é a terceira regrinha. Olhem agora, pessoal, os Estados Unidos participam de diversas organizações, como o Conselho das Nações Unidas, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, antigo NAFTA, a OTAN, dentre outros. A nação mantém relações diplomáticas com a maioria dos países em todas as regiões do mundo. Os Estados Unidos são também considerados uma nação multicultural. A grande extensão territorial confere ao país uma elevada biodiversidade e o encontro de diversas etnias, contribuindo para uma cultura riquíssima, repleta de particularidades em cada região do país. Estados Unidos é uma potência mundial. E agora, né? Aqui fala os Estados Unidos participam no plural. Aqui fala Estados Unidos é no singular. Será que foi aqui a minha fonte que errou, né? Será que teve algum problema isso? Então, olha só, vocês vão pensar agora nesses trechinhos. Os Estados Unidos participam no plural, os Estados Unidos são no plural e Estados Unidos é uma potência mundial. Eu vou falar uma coisa para vocês, não tem erro em nenhum desses casos. Então, o que vocês vão pensar? Por quê? Que vocês vão pensar e vão escrever. Por que em alguns momentos a concordância está no plural e por que em alguns momentos está no singular? Será que é facultativo ou não? Observem bem a escrita, o que acompanha ali essas palavras para vocês chegarem a uma conclusão. Então, vamos lá.
Pessoal, então aqui a regra é a seguinte, se o artigo vier no plural, qual artigo mesmo? O artigo que está definindo Estados Unidos, então os Estados Unidos, né? Se tiver esse artigo no plural, o verbo ele tem que concordar com este artigo. Então vocês podem escrever desse jeito. Se o artigo vier no plural, a concordância deve ocorrer também no plural. Se não tiver artigo, a concordância pode ocorrer no singular. Né? Não significa que ela seja obrigatória, mas ela fica melhor até para ouvir, certo? Então, ó, os Estados Unidos participam de diversas organizações e Estados Unidos é uma potência mundial, Estados Unidos é um dos países da América, né? Enfim, então, se você não colocar o os na frente, você pode deixar este verbo no singular. E isso com todas as outras palavras, desculpem, que são pluralizadas, né? Que já recebem esse plural no próprio nome, ok? Pessoal, então, por hoje era isso, né? Revimos a questão da tirinha, como que se constroem aí as concordâncias em alguns casos. Obviamente que na aula de hoje não vimos todos os casos, né? Mas os principais, os que mais nos trazem e nos causam dúvida, ok? Espero que tenha contribuído com vocês. Até a próxima aula.